Futebol não é apenas um esporte, futebol é um negócio e cada vez está se encaminhando mais para isso, com clubes e empresas. Mas me refiro ao negócio no que gira o entorno do futebol. Porque se eu pegar minha carreira hoje, eu te digo, talvez mais de 40% passei desempregado. Somando os meses que tu joga ao chão, fica 2, 3 em casa, vai jogar uma Série C, uma copinha, fica mais tantos meses em casa. É um horror. Não tem como o jogador de time pequeno se manter. Essa é a verdade. O que tu tenta? Sempre dar o tiro na lua, como a gente costuma falar. Fazer um bom campeonato e ir para um time bom. Lá fora tu tem uma estabilidade maior, são 10 meses de contrato. Olá pessoal, prazer novamente estar com vocês aqui no canal Tempo Todo, na parceria da Terra Vermelha Comunicação e Marketing. Toda semana trazendo um convidado, uma convidada para bater um papo bem descontraído aqui no canal. Convidado dessa semana, a quem desde já agradecemos pela receptividade, Rodrigo José Bronzatti, ex-atleta, hoje desempenhando funções de auxiliar técnico na categoria Sub-17 do Esporte Clube São Luís, e é quem conversa conosco a partir de agora. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Rodrigo. Fausto, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha história e do futebol. A gente às vezes começa do início, às vezes começa do fim, e eu já de início pergunto, Rodrigo, natural de Juí, afirmo na verdade, porque sei disso, os pais ainda residindo lá no Barreiro, não quiseram vir para a cidade, com certeza. E o futebol começa onde na tua vida, Rodrigo? No Barreiro, no distrito de Barreiro, onde eu tenho, como você mesmo menciona, todos meus familiares e amigos de infância. Então começo jogando lá o amador, e naquele tempo algo distinto, né, Fausto, que nós conversávamos antes, era 2 formações. Você, como mais novo, pegava 5, 10 minutinhos do segundinho e ia para casa feliz da vida, né? Hoje, para você fazer futebol no amador, é um time só e quase não forma 11 para jogar. Naquele tempo em que você iniciou, Rodrigo, era aquela década de 80, por aí, um pouquinho antes, talvez? Eu tô tão judiado assim, Fausto. 90, né? O judiado sou eu aqui, né? Porque eu estou querendo fazer um link com a questão do Amador de Juí, 100 clubes no Amador, primeira, segunda divisão, campeão do interior contra campeão da cidade. Hoje a gente vê o campeonato de Juí com 16 clubes, 20 clubes, 12 clubes. Era diferente, né? Era diferente. Não, a gente vê os antepassados, né? Meu pai falando, era muito time antigamente e era mais competitivo, né? Hoje nós temos o campeonato da cidade, o distrital, que cada vez está ficando mais complicado porque o pessoal vai envelhecendo e, como nós conversávamos antes fora do ar, a juventude hoje não quer mais praticar esporte, não quer jogar futebol. Ela tem outras diversões que no nosso tempo era você jogava futebol, você ia se divertir com os amigos, era jogando futebol. Hoje é celular, é PlayStation, é uma série de coisas, internet, né? O que acaba dificultando bastante. Do Juventude do Barreiro para o São Luís, como é que foi essa transição? O desejo de treinar numa escolinha. Comecei na escolinha alternativa, então, do professor Tarcísio Maculha. Graças a Deus, meus pais me proporcionaram a possibilidade de treinar, porque eu digo assim, né, Fausto? Eu fui o filho do meio, então o meu irmão tinha muito talento também. Mas no interior, geralmente o filho mais velho acompanha o pai na lavoura. Então ele sempre se dedicou à lavoura e hoje continua fazendo isso, né, e é apaixonado pelo que faz. Então eu tinha esse desejo de jogar futebol, meus pais me deram a oportunidade de frequentar uma escolinha, a qual sou muito agradecido também ao professor Tarcísio, onde aprendi bastante, não só de futebol, como de caráter. E aí foi crescendo, aí foi meu crescimento. Depois passei a escolinha de São Luís, com o Adilson Reis, o Luciano Reis, pessoas fantásticas também, que eu tenho uma amizade muito grande e aprendi muito também. E bom, depois início no Júnior de São Luís e depois eu continuo. Em que ano iniciou no profissional de São Luís? Meu primeiro jogo como profissional de São Luís foi em 2005 na Copinha. Me falta o dato contra quem foi. Esse é algo que eu quero levantar, porque na época o Cristiano Baggio era o treinador e subiu 3 meninos da base, que era eu, Fabiano Veiga e não lembro quem era o outro. Então eu faço um jogo em 2005 como profissional, mas com ficha amarela, como a gente costumava falar, né? E volto em 2006, aí tem junior, fico pro Gauchão 2006, jogo 3 jogos com o profissional, Série A do Gaúcho, e depois realmente começo a jogar em 2007, né? É onde eu passo a ser titular. Quantos anos no São Luís, Rodrigo? Ah, Fausto,
Foram o Campeonato Gaúcho de 2006, não contando a Copinha, vamos contar só o Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho de 2006, 7, 9, 10, 11. Aí depois eu saio para uma temporada no México de 3 anos. Retorno para o São Luís em 2016, na era do presidente ainda Sadi Pereira, no que era a segunda divisão, despedida do Paulo, não conseguimos o acesso, e então foi meu último ano, 2016. E essa ida para o México, conta um pouquinho como é que foi, como surgiu, participação de empresários. Sim, na verdade, quando nós estávamos, Fausto, em 2009, eu tinha ido para o Maranhão, ressenti meu contrato para a DC São José de Porto Alegre, a gente recebeu uma possibilidade, uma oferta para fazer um teste no México, né? Acabou não dando certo, aconteceu 1000 intempéries, não deu certo, então não fomos. Em 2011, o Marco Antônio de Almeida, que é natural de Juiz, jogou no México, na época então era meu empresário, nós fechamos uma parceria no tempo de São Luís, quando ainda jogava o Campeonato Gaúcho. Marco Antônio é daquele time da década de 90, ataque Marco Antônio, Café e Edmundo. Um baita time, né? Tu pega esses nomes aí, era incrível, um jogador melhor que o outro. E então, através de uma parceria que ele tinha com um empresário mexicano, a gente vai para o México, aonde eu considero que foi o lugar que eu fui mais feliz profissionalmente e também fora do futebol. A gente conseguiu abrir relações muito boas, mas no âmbito do futebol profissional, eu acho que foram meus melhores anos. México é um país também, a exemplo do Brasil, apaixonado pelo futebol. Sim, vive o futebol. E o mexicano ama o brasileiro, Fausto. Se tu me perguntas hoje, tu viveria no México? De olho fechado. A gente só não ficou morando no México porque a nossa família do interior, com medo de avião, tanto da minha esposa como a minha são pessoas do interior, com medo de voar, de alçar voo, né? Fez com que a gente voltasse. Mas é um país que a gente ama, a gente deixou boas amizades lá que, olha, gosto bastante. Copa de 70 com certeza contribuiu para isso, para essa aceitação, principalmente dos jogadores brasileiros. Sem dúvida, por isso que o pessoal gosta tanto do brasileiro. Pelé e Companhia Limitada, no último clube que eu joguei, tinha um autógrafo do Pelé ainda que está lá, numa parte do vestiário, né, num caixote de um determinado jogador, vamos dizer assim, Pelé assinou, continua lá. Você jogou no México, depois a gente aborda também, você jogou na Nicarágua. O futebol no mundo, Rodrigo, ele é igual? Porque o futebol no mundo é um negócio, Fausto. O futebol não é apenas um esporte, o futebol é um negócio e cada vez está se encaminhando mais para isso, com clubes e empresas. Mas me refiro ao negócio no que gira o entorno do futebol. Se continua jogando 11 contra 11, uma bola só. Mas a maneira que se joga mudou muito e tem evolucionado na questão dentro de campo e fora de campo acontece mil e umas coisas, né? Que comparação dá para fazer, por exemplo, no tempo que você jogou no México, viveu lá 2 períodos, com relação à profissionalização, México e Brasil? A diferença maior lá, Fausto, é que, por exemplo, aqui no Brasil nós temos várias competições, né? As competições nacionais para depois entrar para as competições estaduais para depois começar as nacionais. E lá não tem campeonatos estaduais, é só a primeira e segunda divisão nacional e depois vem terceira e quarta, mas aí são categorias inferiores. E todo clube, a federação, a principal diferença lá, que até o mexicano às vezes não entende o nosso futebol, porque o nosso futebol é diferente de outros lugares, é só o Brasil que tem estaduais, os outros lugares não tem, é só campeonato nacional. Lá são donos. Se o Fausto quer ser dono de um clube, ele compra a franquia, é dono do clube. Se o Bronzatti quer ser dono do clube, ele compra uma franquia e, se eu quero levar minha franquia, por exemplo, eu vou levar sair de Juí a Cruz Alta, porque o prefeito de Cruz Alta me oferece uma ajuda financeira para manter meu clube lá, eu pego meu clube e levo. Assim funciona no México. Nem todos os clubes trocam de sede, mas os pequenos, que é aqueles que mais sofrem financeiramente, acabam trocando de sede. Então, o futebol nessa parte, ele talvez por alguns clubes não gera uma identidade, por outros sim, porque tem clubes muito tradicionais, é um futebol muito organizado, um futebol que financeiramente é muito estável também, tu não vê tantos problemas financeiros como tem no Brasil. Ontem até, como eu estava comentando para você, eu estou fazendo um curso para ser treinador, aí nós levantamos a questão financeira, fui buscar a do Brasil, você pega 99% dos clubes são endividados, não que lá não tenha essa dívida, mas com certeza é muito menor, porque tem um certo rigor da Federação Mexicana com os clubes que não podem ter dívidas, né? O clube, no caso, deve sofrer uma punição, tendo dívida, não pagando salário, por exemplo? Perde a franquia, porque quando o Fausto compra a franquia, ele tem que deixar um determinado valor em mora, não, como é que eu posso usar a palavra? Guardadinho. Consignado. Consignado. Ok. Uma série de demandas, o Fausto não começou a pagar funcionários, não começou a pagar jogador, a federação vai lá, toma a tua franquia, que vale uma boa quantidade de milhões de dólares, e ainda aquele dinheiro que tu tem, ela usa para saldar dívidas. Já aconteceu que
O dinheiro que tinha lá não foi suficiente para saldar todas as dívidas, mas daí tem o tema da franquia, que tu acaba vendendo a franquia para outro, né? Mas todos os clubes lá são franquia ou nem todos? Todos os clubes são franquias. Ah, são franquias. São franquias. E a origem dessa franquia é a Confederação Mexicana, por exemplo? Aí sai fora da minha alçada. Eu não sei Certo. como começou, tá, Fausto? Mas assim, todo clube é franquia. Todo clube pode ser vendido, pode ser comprado, né? É como se fosse hoje que está entrando no Brasil, alguma, como é que eu vou dizer, fazendo uma comparação, não chega a ser uma SAF, mas é uma franquia. Por exemplo, aqui, Sociedade Anônima do Futebol. Lá, aqui também, a SAF corresponde a ter um proprietário, né? Sim, exatamente. Lá, no caso, começou então muito mais cedo do que aqui no Brasil. Exatamente, é bem colocado. Hoje a SAF praticamente é uma franquia, É uma né? franquia, Com aglomerados de empresários ou de investidores, mas que estão gerindo esse clube. E lá é assim também, são pessoas que gerem. Você pega o Chivas, está na mesma família, não sei quantos anos, e vai ser assim, o América também. Então são clubes, né, tem clubes muito tradicionais que pertencem a determinada pessoa, a determinado grupo. Você comentou dos clubes pequenos do México ali, que, por exemplo, podem trocar ou trocam com mais facilidade de sede do que os clubes grandes. E o torcedor, onde é que fica nessa? O torcedor fica bravo, né, Fausto? Porque assim, aconteceu algumas vezes, né? Por exemplo, o Atlético Morelia trocou de sede, saiu de Morelia, que era uma torcida apaixonada, um estádio lindo demais, e foi para Mazatlán. Mazatlán é uma cidade de praia e tudo mais, mas que não tinha futebol. Essa franquia foi de lá, Morelia acabou ficando sem futebol um tempo, depois começou de novo o que é a categoria de base, que eles falam terceira divisão profissional, mas daí com um limite de idade, né? Voltou novamente. Hoje tem um time que é de lá, mas está na segunda divisão. Mas aquele outro clube continua em Mazatlán. O torcedor acaba se vendo mal, porque o torcedor, na verdade, veste as cores do clube. Porque, querendo ou não, o clube que vai para lá vai se chamar Atlético Morelia, alguma coisa Morelia, vai carregar as cores verde e vermelho, quase sempre, né? Alguns não, mas perde um pouquinho da identidade, né? Você já participou, por exemplo, de algum clube que tenha interrompido a atividade, tipo São Luís aqui em Gi, ou mesmo fechado a partir do momento que o clube é uma franquia assim, individual, parou, temos dívida, não deu? Sim. E se tu olha a minha pele, ela está arrepiada agora. Porque a gente tem muita história para contar, né, Fausto? O meu último clube no México, Potros UAM, era um time de universidade. Grande parte dos clubes de segunda divisão são ligados a uma universidade ou é uma franquia de um clube de primeira. Esse meu clube era ligado a uma universidade. A universidade não estava bem financeiramente. Mas, porém, o clube nunca atrasou salários. O máximo que atrasou foi uma semana. No Brasil, isso aí não é nem atraso, né? Porque no Brasil... Vou abrir um parêntese. Ubra. Você jogou na Ubra aqui também. Aconteceu isso também, né? Mas no meu tempo, a Ubra pagava em dia. Pagava em dia, né? Então, aqui eu tenho um clube que eu não recebi até hoje, né? E assim vai ficando. Mas, enfim, voltando ao tema do Potros, nunca atrasou. Só que chegou um determinado dia, nós estávamos fazendo a pré-temporada em outro estado. Já tinha sido toda paga a pré-temporada, no dia 6 de dezembro, dia do meu aniversário. Saiu um bafafá na imprensa. Tem um clube da segunda divisão que não vai disputar o acesso. Todo mundo, nós sabíamos que o nosso clube já não andava muito bem das pernas, então a preocupação dos meninos começaram a me escrever, eu era o capitão do time. Bronza, tu sabe de alguma coisa? Eu falei, não, mas... Deu mais uns minutos, pum, um cara que sempre largava as bombas, vamos dizer assim, Potros UAM não vai disputar o acesso. Pronto, liguei para o presidente, mandei mensagem para o presidente, falei, presidente, o pessoal aqui está um pouco nervoso, está querendo saber o que está acontecendo. Não, fica tranquilo, capitão, eu logo chego aí. E quando ele fala assim, eu logo chego aí, é a coisa que não ia ser boa, né? Porque você está em outro estado, fazendo uma pré-temporada, num centro de treinamento. Tudo já estava pago para eu logo chego aí. E realmente, dia 6 de dezembro, ele chegou às 10 horas da noite, reuniu todo mundo e falou assim, o projeto se termina aqui. O clube já não tem solvência econômica e nós decidimos terminar. Então, nós tínhamos contrato ainda até maio, foi feito um acerto, né, pagaram uma certa quantia e o clube fechou as portas. E nessa história, o Rodrigo foi para onde? O Rodrigo não pode usar a palavra que ele queria usar, mas ele ficou... Aí a gente ficou sem clube, né, Fausto? Eu decidi que não queria vir para o Brasil, porque o Brasil era aquela situação, tu fecha um estadual, joga 3 meses, tem que correr atrás de novo. Então isso dificultava bastante. Não. Aí tinha alguns contatos, iam conseguir Centro-América, surgiu El Salvador, e aí tem muita picaretagem no meio do futebol, né? Muita gente que ganha dinheiro nas costas dos outros, empresários, que o que eles querem, na verdade, é só a tua porcentagem, é fechar algum negócio. Pegam adiantamento.
Mil coisas. Aí esse cara me vem com uma possibilidade, certo, de ir para El Salvador, depois o cara some, não atende mais telefone, aí a gente fica pelo México. Aí a gente tem uma sequência de azar também, Fausto, porque o futebol mexicano, como todo, tem interesses. Tinha 2 times tradicionais do México que estavam por rebaixar, só que o rebaixamento no México funciona como? É por porcentagem, é estilo futebol argentino, o que é ruim, tá? Que não gera uma certa competitividade tão grande. Por quê? Porque você precisa 2 anos ruins para você rebaixar. E mesmo assim, se desses 2 anos ruins, tu acaba fazendo um campeonato, porque lá é apertura e clausura. Primeiro turno e segundo turno. Se tu acaba fazendo um bem bom, tu acaba levando a tua porcentagem. E tema de porcentagem é ruim para o time que sobe, porque quando ele sobe, ele é mais volátil. Por quê? Porque eles fazem de acordo com um certo cálculo. Então, se tu perde, quando você sobe, se tu perde, tu vai lá embaixo, porque a tua porcentagem desce como louco. E se tu ganha, tu vai lá em cima. Só que um clube pequeno, como ele tem menor investimento, então é um sobe e desce muito grande. Tinha 2 clubes da primeira divisão tradicionais que estavam por cair. O que fizeram? Se reuniram entre os donos dos clubes e a federação e falaram, sabe o quê? Tem muita inadimplência na segunda, não vai ter mais acesso e não vai ter mais rebaixamento por uma determinada quantidade de anos. Beleza. Isso já mata o time da segunda. Claro. Não tem investimento. A outra questão é limite de idade. Nós precisamos usar os jogadores que não estão sendo aproveitados na primeira, precisamos ter mais espaço para eles. Segunda divisão, até 24 anos e só 7 jogadores acima de 24. Oferta e demanda, como qualquer negócio do mundo, tu tem muita oferta e pouca demanda. A maioria dos clubes de segunda era com jogadores acima de 24 anos. O que acontece então? Uma defasagem muito grande, tu não tem possibilidade. O Bronzate fica sem clube. Aí o mesmo picareta que era para ter me levado para El Salvador surge com o Nicarágua. Aí eu já tinha fechado. O que aconteceu? Deu todo esse bafafá, essa questão de acesso e não acesso, resolveram criar um outro campeonato no México, outra liga mexicana, porém a FIFA só permite uma federação estar vinculada a ela. Por exemplo, nós não podemos fazer outro campeonato nacional que não seja regido por CBF, ele não vai ser reconhecido por FIFA. No México é a mesma coisa. Então ele teria que ser regido pela CONIF, se eu não estou enganado, é o órgão regulador. Surge uma outra liga. Aí eu acabo fechando com outro clube, né? Foram 12 clubes que surgiram, acho que desses 12, uns 7 ou 8 me contactaram, fechei com o clube, que no final das contas, depois, por uma videoconferência, o clube desiste da competição também. Mais uma vez, a gente fica sem clube novamente, e depois, em setembro, a gente acaba indo para Nicarágua, para o Real Estelí, que aí sim acaba dando a negociação, que é o maior clube da Nicarágua, e em setembro a gente vai. Teve ainda a pandemia para ajudar todo esse mexer, né? Mas assim é um pouquinho da sequência. Antes você mencionou do não desejo de retornar para o Brasil. Vou fazer uma pergunta até, se não quiser responder, fique muito à vontade. A questão financeira pesa nesse sentido, mesmo jogando num país diferente do Brasil, jogando no México, jogando na América do Norte, jogando na Nicarágua, acho que é a América Central. Lá se paga melhor na comparação e em dia na comparação com o Brasil? Falso, o que acontece lá é o tempo de contrato, tá? A segunda divisão teve um tempo que ela pagava bem, depois ela foi reduzido o custo. Mas a maior diferença é que tu tem uma estabilidade. Tu assina um contrato de 10, 11 meses. Aqui tu está assinando um contrato campeonato se tu está em time pequeno, tá? Hoje nós temos um calendário que abrange muito mais. Antigamente a Série C era por etapas também, a Série D também. Hoje elas passaram a ser torneios mais longos, né? Antigamente a Série D durava menos de um mês. Era, não sei... Isso. Me vai fugir a quantidade de jogos, uma pouquíssima. Diminuía também o número de times. Aí você jogava o estadual 3 meses, é uma vergonha, não tem como tu se manter. 3 meses. Mais um ou dois de pré-temporada ali que o pessoal faz. 4, 5 meses empregado. Esse ano no Rio Grande do Sul não foi um campeonato, é torneio, na verdade, 40 dias, um exemplo, é incrível. Né? E aí como tu vai se manter falso um jogador de clube pequeno? Se eu pegar minha carreira hoje, eu te digo, talvez mais de 40% passei desempregado. Somando os meses que tu joga ao chão, fica 2, 3 em casa, vai jogar uma Série C, uma copinha, fica mais tantos meses em casa, é um horror. Não tem como o jogador de time pequeno se manter. Essa é a verdade. O que tu tenta? Sempre dar o tiro na lua, como a gente costuma falar. Fazer um bom campeonato e ir para um time bom. Lá fora tu tem uma estabilidade maior, são 10 meses de contrato. E sem contar que o bom do futebol é que tu pode dar o giro muito rápido. Sim. Então isso facilita bastante. Então essa é a principal diferença que eu vejo de fora. Se tu tá num time que não seja de grande expressão, que o teu salário não é lá grande coisa, porém tu tem 10 meses de contrato. Isso te dá uma estabilidade e dá uma tranquilidade também. Por quê? Porque tu não vai estar desempregado aqui 3 meses, tu não vai estar queimando a gordura que tu ganhou nesses 3 meses, nesses 2 tu ficou desempregado. Tu tem uma sequência de trabalho, né? O que é bom para tua carreira também, teu ritmo de jogo é melhor, teu crescimento é maior também, né?
Nesse período que você ficou no México, que foram 2 períodos que você salientou, e também na Nicarágua, qual o país que você se adaptou, gostou mais, enfim, onde você foi mais feliz, eu diria? Sem sombra de dúvidas, México. No México. No México, na Nicarágua, nós recebemos a nossa maior bênção, que é meu filho, tá? Que é uma série. A gente pode ficar aqui, Fausto, conversando uma semana, tanto de futebol como fora dele, tudo que vem acontecer no entorno. Mas... Isso não dá um livro? Dá, na verdade dá. Mas depois do Covid fiquei esquecido pra caramba, Fausto. Mas assim, é incrível, sabe? Porque o pessoal tem uma ideia do futebol, ele é muito bonito. Sim. Quando tu senta ali naquele Pra quem sofazinho assiste. e tu olha aqueles 90 minutinhos e tu diz, até esse eu fazia. Isso, Né? Lá dentro é totalmente diferente. E a semana, o entorno, eu sempre brinco, né? Nas entrevistas que eu dava fora. O futebol, o que é? O futebol é um esporte muito bonito, mas com o entorno é um lixão. Essa é uma verdade. É jogo de interesse para tudo que é parte. É jogo de interesse empresário, é jogo de interesse de diretor. É uma sequência de coisas. Né? Mas felicidade, México, sem sombra de dúvidas. Profissionalmente muito feliz. Talvez foram meus melhores anos lá. Foram no total de quase 6 anos. Os primeiros 3 anos foram espetaculares. Não que os últimos 2 não tenham sido. Na verdade, se tu me pergunta, talvez os últimos 2 foram ainda mais felizes porque eu consegui conciliar dentro de campo e fora dele. Nós conseguimos ficar 2 anos numa cidade, coisa que isso nunca acontecia. Fizemos amizades fora do futebol, com pessoas muito legais. Então a gente criou uma identidade fora do futebol também. Encerramento da carreira dentro de campo se deu quando? Dentro de campo não se deu, Fausto. Esse que é dentro de campo como jogador, na verdade. Como jogador, meu último clube foi na Nicarágua, o Juventus da Nicarágua. A gente acaba voltando para o Brasil em 2023, não 22, isso. Nós tivemos nosso filho lá, nós demoramos a sair do país. A questão cultural da Nicarágua é um pouquinho complicada, tá, Fausto? Então a gente demorou, o governo precisava autorizar, porque como ele era nascido lá, por mais que eu e minha esposa fôssemos os pais e nós estaríamos deixando o país, o governo tem que autorizar e tal, a gente demorou demais. Então eu fiz poucos contatos, porque senão a gente ficou 3 anos, a gente pegou pandemia. Nunca aconteceu de nós ficarmos mais de 1 ano sem visitar a família. Nós ficamos 3 anos, pegamos a pandemia, fomos para Nicarágua. Então, se eu tivesse feito um contato logo, eu ia chegar no Brasil 5 dias e já ter que sair. E essa não era a ideia. Então eu não fiz esse contato e isso fechou portas. A janela de transferência para o exterior já não teve. No campeonato nacional, Série C e Série D já tinham contratado. Era só a Copinha. Então a Copinha, eu fiz um primeiro contato com o pessoal de São Luís, porque a ideia então era jogar aqui a Copinha. Todo mundo sabe que a Copinha paga terrível o salário, porém eu já estava caminhando com o meu negócio externo ao futebol, não teria problema. Mas nesse tempo então, a diretoria do São Luís, um determinado diretor achou que não era o momento, então a gente esperou um contrato longo novamente, tivemos ofertas para voltar para Nicarágua, 3 clubes, a gente decidiu que lá nós não voltaríamos, recebemos uma oferta em dezembro para ir para Costa Rica, 6 meses de contrato. Campeonato Gaúcho, Brasil de Pelotas teve um acercamento, depois do Campeonato Goiano, o clube eu não me lembro, mas tudo contrato curto. E nesse mexer todo, Fausto, nós engravidamos da nossa segunda filha. Então, por isso, ainda mais que eu queria uma estabilidade das mesmas, porque minha filha ia nascer em abril. Se eu vou para um Campeonato Gaúcho, um Brasil de Pelotas, minha esposa teria que voltar antes. Eu não fiquei milionário jogando futebol, não fiquei rico, não ia ser depois de 36 anos que eu ia ficar longe da minha família por causa de receber 2, 3 salários a mais. Então, não, queria ir para um clube onde a gente pudesse ter nossa filha e todos estarmos juntos, coisa que não aconteceu. Aí depois, na janela de transferência de junho do ano seguinte, talvez tu não percebeu, mas me falta um dedo, no campo do Barreiro, quis assim o destino que, colocando uma rede, que nós íamos ter jogo no domingo à tarde, eu perco meu dedo. Devido à aliança e tudo mais, aí eu perco a janela de transferência de novo na metade do ano, que estava se encaminhando para nós ir para fora. Aí foi a cereja do bolo, onde o velhinho lá de cima disse, tá bom, até aqui, chega, agora para. E aí foi quando a gente decidiu parar. E aí em 2024 eu anunciei a aposentadoria realmente, né? Eu vou usar essa pergunta para fazer a transição de assuntos dentro do campo para fora do campo. Você jogou também na Chapecoense, né? Que a Chapecoense há alguns anos era tida como um clube irmão do Esporte Clube São Luís. Jogavam sempre pré-temporadas. Ainda hoje a Sub-20 da Chapecoense vem aqui fazer amistoso com o São Luís. E se diziam clubes bastante semelhantes. Onde se deu a evolução da Chapecoense, na tua opinião? Se você tem condição de responder essa, pelo São Luís também, pela tua vivência dentro, que o São Luís não conseguiu evoluir e a Chapecoense conseguiu. Falso, eu joguei na Chapecoense em 2010. Naquele tempo a Chapecoense não era a potência que virou, e hoje teve altos e baixos, né, por tudo que aconteceu, mas organização.
Organização, Chapecó também é uma cidade maior que Juí, né? Com bastantes empresas e empresários. Eu lembro que na época a Chapecoense não estava bem das pernas, o salário corriqueiramente atrasava o salário, porém empresários começaram a abraçar a Chapecoense e eles começaram a se organizar. O maior problema hoje de um clube, tá? Que depois a gente vai passar para essa termo da categoria de base. Eu sempre falo assim, não tem como um clube tirar o pé da lama se ele não passar a vender jogadores. E não vai vender jogadores se não tiver um investimento na categoria de base. Chapecoense começou o quê? A ser mais organizada, a trabalhar realmente como um clube profissional. Eles não contratavam o Fausto porque o Fausto tinha olho azul, porque o empresário do Fausto tinha uma certa relação. Não, eles monitoravam jogadores. O que isso faz? Erravam menos nas contratações. Claro. Então isso acaba alavancando o teu time, tu começa a errar menos, tu começa a investir um pouco mais na base, a base eles sempre tiveram, começa a aproveitar jogadores da base. Então se num grupo de jogadores tu contratava 30, tu passa a contratar 24, tua folha salarial ela já começa a baixar, a possibilidade de tu vender um jogador ela é muito maior. Então assim, eles começaram a trabalhar como clube profissional, era uma gestão muito boa. Infelizmente até aquela tragédia, as pessoas que ali estavam eram pessoas que conheciam de futebol. Tinha um ex-jogador, Cadu, que jogou comigo na Ubra, que vinha desempenhando um baita trabalho. Então, por isso que a Chapecoense meio que se perdeu pós-tragédia, não foi fácil. O presidente da Chapecoense fez vou botar entre aspas, uma revolução lá, né, o falecido. Exatamente, exatamente. E depois, com tudo que aconteceu, ficou complicado. Não só o termo emocional, mas aquela parte de gestão eles já perderam, porque o pessoal que geria o futebol praticamente faleceu, né? Então esse foi o divisor de águas do que vinha Chapecoense para o que aconteceu depois, né? Hoje você está na categoria de base do Esporte Clube São Luís, está como auxiliar do Sub-17 e você está fazendo curso para a formação de treinador, né? Conta um pouco sobre isso e onde surgiu o convite do São Luís? Falso, na verdade, eu tenho uma loja de carros, né? E, voltando um pouco, eu sempre acabo pegando um gancho, claro, né? Eu tive uma decepção muito grande com o futebol lá em 2014, né? Com coisas fora futebol, gestão de carreira, pessoal que geria minha carreira. Então eu falei, não, futebol já não passou a ser aquela paixão que era antes, passou a ser meu trabalho. Eu não assistia mais jogos. Honestamente, hoje ainda, agora sim comecei um pouco mais, porque começa a despertar novamente, mas parei de assistir jogo, treinava pra caramba, porque isso, com quem você falar, vai falar a mesma coisa, a minha pessoa, sempre fui um cara muito dedicado. E então tinha dito, não, para pendurar a chuteira, campo de futebol de um lado, Rodrigo Bronzatti do outro. Quando a gente termina, Fausto, a gente começa a receber convites. Eu recebi 3 convites para ser treinador e auxiliar no México. Porém, o futebol mexicano, em todas as partes, menos no Brasil, tu precisa ter o curso validado por FIFA. Eu não tinha até então. Então despertou o desejo de fazer. Por que não, né? Todo mundo fala, tem perfil, tem liderança e tal, vamos começar a fazer. Então eu estava na minha loja quando eu recebi uma mensagem de um dos pais do menino Sub-17. O Sub-17 São Luís tinha acabado uma parceria, então, né? Parceria que eles tinham com um grupo, com um investidor e um outro pessoal que comandava e geria o esporte de base, e eles iam disputar um campeonato em Maravilha. Se eu não queria ir, nem que seja como quebra-galho para eles, porque eles gostavam do perfil. Ainda duvidei, bem honesto para ti, eu duvidei. Pensei, vou ficar uma semana fora de casa. Eu falo, tenho o meu alemão e a minha nega, que um é bem alemão, a outra é bem gringa, ela, né? Falei, uma semana fora. E recurso econômico, na verdade... Sim. Na verdade seria por amor, só que a base, Fausto, sempre foi uma briga que eu tive. Desde quando eu jogava aqui, foi uma briga que eu sempre tive com o São Luís. Tem que ter investimento na base. É o que nós já conversamos, não tem como tu vender jogador se tu não forma. Sempre foi a briga que eu tive. Uma e outra vez, sempre falava. Então esse convite foi também para ver se despertaria essa vontade de seguir no futebol. Aí eu fui, e aí aquela velha história de ferrugem, né? Tu não tira tão fácil, né? Não. Então, peguei o gosto. Aí depois, esses pais... assume a categoria de base São Luís, tem um projeto que está em andamento para o futebol da base se manter a parte do profissional, precisa evoluir, precisa melhorar 1000 coisas, mas o importante é que deu o pontapé inicial. Então isso fez com que eu fosse trabalhar na base São Luís, pelos meninos que eu gostaria que o São Luís na época tivesse tido pelo menos essa vontade de participar, porque na minha época, Fausto, o junior, quando eu completo a idade junior, 2003 para 2004, o clube fecha as portas, junior, já não tinha mais. Financeiramente, você não estava quebrado. Sim. Devia para Deus e o mundo, essa é a verdade. Aí depois vem a gestão Sadi Pereira, que coloca todas as contas em ordens e faz o São Luís chegar no ponto que está hoje, né? Então tudo começa a caminhar novamente. O junior volta a existir lá em 2006.
E como eu falo, a gente pode ficar uma semana conversando aqui. Porque 2006 teve júnior, mas era dificuldade da dificuldade. O finado seu Alberi, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, fiquei muito triste que não pude me despedir dele, era um cara que nos ajudou pra caramba, tirou dinheiro do bolso dele para botar comida. O Alberi fazia milagres lá embaixo. Fazia chover, e sempre de bom grado, sabe? Sempre contente, querendo que a juventude fosse para frente. Então, desde aquele tempo, São Luís começa a alavancar. Então, quando surge o convite agora para os meninos, e que eles tivessem essa oportunidade, fez com que eu retornasse, porque economicamente, eu sempre falo, economicamente para mim não é viável estar hoje como auxiliar da base São Luís, mas pelo desejo de ver esses meninos transcender, o que eu falo para eles. O nosso lema tem que ser, o trabalho vence o talento quando o talento não quer trabalhar. Tem muito jovem talentoso, se você for olhar um treino lá, tu vai dizer assim, não, esse menino tem talento. Só que só talento não basta, Fausto. Hoje o futebol ele afunilou de uma maneira que ou você se torna profissional de verdade, sim, ou você fica fora. Então, assim, o talento tem que estar aliado com o trabalho. E se o trabalho for bem realizado, tiver investimentos, tiver uma estrutura para que ele possa crescer, a futuro nós veremos um São Luís ainda mais forte. Falta, eu penso, acho que você também coaduna dessa opinião, falta a estrutura, porque o nome São Luís é muito forte, né? Sim. Fausto, hoje a cidade de Juí é ligada fora por mil coisas. A cidade das etnias e tudo mais. Mas o que mais leva o nome de São Luís, ao meu ver, tá? São Luís, porque não é São Luís, é São Luís de Ijuí, né? O capitão Dunga saiu de Ijuí, por mais que ele não fale muito, ou mil coisas aconteceram, mas o Dunga é de Ijuí. Paulo Baier é da Juricaba, mas também se começou no São Luís de Ijuí. Então nós temos um nome muito forte, a gente precisa explorar isso. O que nos falta hoje? Nos falta um centro de treinamento, falta campos para treinar, porque se tivéssemos mais campos, a estrutura seria melhor, né? Isso a gente está gatinhando ainda. Falta um investidor sério. Para ter um investimento sério, tu precisa ter... Eu sempre falo assim, para eu te oferecer algo, você precisa me demonstrar o que eu vou ganhar em troca. A vida é assim, Fausto. Eu não vou investir na tua empresa, a tua empresa não vai me dar um retorno. Não é assim? Então, assim, o investidor tem que vir para cá sabendo que ele não vai botar uma quantidade X de dinheiro e ano que vem, porque troca a presidência ou por troca alguma coisa, ele vai estar fora do projeto. Não, tem que ter uma sequência. Ele tem que ver um futuro, porque talento tem. Tu pega a nossa região é rica em talento. Em matéria-prima nós temos bastante. O que nós não temos é... E os clubes da volta todos parados, né? Os antigos aí, os tradicionais. Pega Santo Ângelo, pega Cruz Alta. Santa Maria ali está a pau e corda com um ou dois ali que tem dinheiro, que estão colocando o dinheiro do bolso para sustentar, enfim. Exatamente. Né? Esses clubes tradicionais que eram antes os rivais, os clássicos nossos, Nacional de Cruz Alta, Ser Santo Ângelo, estão tudo quebrados financeiramente. Quebrado. Santa Maria está levantando. Tenho entendido e escutado que eles estão se organizando. Isso é bom pro futebol. A gente foi fazer agora um amistoso contra o Cruzeirinho de Santiago. Nós sentamos conversar, eu tive a felicidade de sentar com o diretor agora, eles estão há 9 meses no projeto. Fausto, é incrível, porque a ideia de gestão que esses caras estão tendo. Talvez possa dar errado, sim, mas a possibilidade de dar certo é muito grande. A futuro, eu acho que ainda a gente vai ver Santiago como formadores de jogadores e a futuro como profissional. Hoje o que eles querem é se enraizar, mas o projeto deles está funcionando. Eles têm uma receita mensal já com sócios. Aí tu vai me dizer assim, mas sócios, eles não jogam nada. Mas eles têm sócios, tem 500 sócios. Tem a Copa Santiago, que é muito tradicional. Né? O Cruzeiro, ele, na verdade, ele nunca parou, ou se parou um pouco, principalmente nas categorias de base. Sim, o profissional parou, mas a categoria de base sempre continuou, eles são muito organizados lá. Eu conheço algum pessoal de lá e eles me falam isso assim com bastante esperança, como você comentou aí. Isso. Rodrigo, para nós encaminhar o final do nosso bate-papo aqui, 2 momentos que você possa citar de tristeza e de alegria na carreira. De tristeza tem uns quantos, acho que... Sim. Mas de alegria tem mais. Não, de tristeza eu acho que foram alguns, né? Fechamento do clube. Mas eu acho que o que eu fiquei mais triste foi em 2015. Acontece uma série de coisas, como eu comentei antes, fora do futebol, eu acabo tendo 2 anos terríveis, péssimos. Eu nunca fui um cara de sair, nunca fui um cara de beber e continuei sendo, tá? Mas mentalmente me afetou bastante e comecei a ter lesões. E numa dessas, buscando solucionar, eu fui a Passo Fundo e consultei com o doutor do Guga, médico do Guga, porque eu tinha uma dor crônica que não sumia, já tinha feito 1000 coisas, não sumia, fui consultar com o doutor do Guga, fui a Passo Fundo. Aí ele fez os exames clínicos, né? Eu tinha levado uma ressonância, ele fez o exame clínico e nesse dia ele falou, terminou, sentei, ele falou assim, tu não vai mais jogar futebol. Aí eu falei, como é que é? Não, tu tem desgaste nos teus 2 quadris, tu tem
Desgaste em joelho, normal de atleta, tornozelo, mas teus 2 quadris não vão te permitir jogar mais futebol. Já vi que tu tem perfil de líder, desde que tu chegou, tu pode encontrar outra maneira de ganhar a tua vida. Eu falei, não, doutor, mas não tem como. Não, tu pode fortalecer, tu pode fazer qualquer coisa, mas tu não vai aguentar, vai chegar ao ponto que tua dor não vai aguentar. Esse dia, o mundo veio abaixo. Chorei como uma criança, tá, Fausto? Na época eu fui com o meu irmão, foi o meu irmão e a minha esposa, não lembro se a minha esposa foi junto na época, mas chorei como uma criança. Voltei, porém depois fui operado de 2 hérnias inguinais e o Bronzatti seguiu jogando de 2015 até 2023, né? Mas assim foi a parte mais triste na questão de lesão que davam por encerrada a carreira. E de felicidade depois, ter sido campeão na Nicarágua, ter vivido bons momentos no México. Cada ano no México foi muito maravilhoso, sempre entre a melhor, fomos dos 4 clubes, acho que em 2 a gente foi a melhor defesa do clube, estrangeiro destaque. Então essa parte do futebol mexicano me deixou muito feliz. E as amizades, né? Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo José Bronzatti foi o papo dessa semana aqui no canal o tempo todo, na Terra Vermelha Comunicação e Marketing. Toda semana um convidado, uma convidada, porque o objetivo nosso é estar aqui o tempo todo.